Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conteúdos aqui pelo VPFI Forever, galera! É isso mesmo, estamos na aula de número 65. Olha o fundo do Anderson. Que bonitinho. Olha, tudo bem, Isaac, que você vem com a camiseta do VPFI. Mas o Anderson tem um quarto do VPFI. Você tá entendendo? É uma representatividade sensacional. E a Bia, que tá aqui na casa vizinha, tá ali, ó. Cadê que vem aqui? Você tá em Jabuticabá? Onde você tá hoje, Bia? Tô em Jabuca. É, desse jeito. Não, eu ia. Pegar o busão aqui, das 6 às 7, vem pra cá. A Bia é viajante do mundo, né? Onde que você tá hoje, Bia? De E cada dia ela cada tá aula, num o lugar. que proporciona ela fazer isso? Os Pix Tickets ganhados, amigo. É isso. Proporciona ela fazer uma Cada dia aula, um lugar turístico. um lugar turístico diferente. Bom, gente, hoje é uma aula extremamente experimental. A gente vai mostrar para vocês hoje a lista de inadimplência do VPFI. Não é isso não, pô. Apesar que o Juan já mostrou já, né? Mas tudo bem, mas não é isso Bom, não. a gente vai colocar ao vivo aqui. Quem tá devendo Quem tá devendo paga, né? Porque é bom. Pague é bom, o aluguel. Exatamente. Começando, Bia Cara. Caporuço. O que é essa aqui? Beatriz Caboia, ela tá aqui mesmo. Não tá não, é Beatriz Paz Bauab. É Beatriz Paz Bauab, não é ela não. Mas, caramba, Beatriz Paz Falou! Bauab. Não, mas Beatriz Paz Bauab. Você já pagou. Não processe o VPFI, tá bom? Já tá marco aqui, ó. Pagado. Tá Marco. Tá marco pagado. Tá marco Barbie já. Rapaz. Bom, galera, por que eu vou chamar essa aula de experimental? Porque simplesmente na minha quarta-feira eu sentei a minha bundinha aqui nessa cadeira e não defini exatamente o que nós faríamos. Aí o Baby entrou no meio da tarde aqui na sala e falou assim: E aí, Du? Como você falou? Fala com a sua voz, vai. E aí, Du? Tchau, Du. Que tchau, Du? Fala o que você falou. Faz a sua pergunta. O que teremos para a aula hoje do Zoom? Baby, eu ainda não sei. Da hora que eu cheguei... Teachers, what's up? Hello, dude. Good evening. Fiquei produzindo Good evening. conteúdos aqui para a plataforma e não consegui pensar em nada. Eu também não. E fui embora. Não, mentira. Que mentira. Eu dei uma sugestão de quê? De quê? O que eu dei de sugestão, Juan? Cara, você falou assim que era melhor não Você ter não aula tava hoje, aqui. né? Mas nem tava. Não, é o seguinte, eu dei uma sugestão de que, como estamos chegando ao final do ano, Uhum. que fizéssemos uma aula full English, falando sobre as promessas de final de ano. O que vocês, meus caros VPFIers, está em mente de Para inovar para o ano que vem. ano que vem, 2022? Quais as promessinhas de vocês? O que vocês vão fazer para ter uma Que vida pretende? melhor, né? Cara, Study English, maybe? I Study hope... more Continue. English. I hope so. I hope they keep studying English. And that's why now we won't speak Portuguese anymore. We are going to be talking about the future plans that we have. And of course, you do have too, okay? But What? we want to show Okay. about Isaac's future. Yeah. We This want. one is That going one, to be, it's a it's secret. going to be yeah. a secret. We are going to see what he has in his plans. And And maybe let's see. it's going to be a shock with our plans for him, right? Let's see. It's gonna be that. Yeah, it's gonna be that. But the thing is, my VPFire friends, I'm so sorry to tell you that it sounds so sad because it's sad. This is gonna be our last Zoom class of the year. Oh. Why? Let me. Just because I was going there next but- week. Oh man, you see, That's the reason. if you come If you Beleza. come here Just next kidding. week, Bia, you won't find us here. Of course, we won't be going to desert island. No, it's not this. No? What? No, Oh. we're not a desert Desert island. island. Okay. We're not. The thing is, do you see that in the back of our screen here? All of Guys that, are reforming. yeah, it's all gonna be removed. We're gonna renew our school. We are gonna paint the whole school. We're gonna change the floor. We're gonna create a whole new experience for all the students that have the opportunity to come and visit us inside our And it physical school. takes Nice. time. It takes time, And for money. sure, for sure.
time and money. It's for a good reason then. Yeah, it's Yeah. for a great reason because for the past 3 years, I've been saving money, guys. I've been saving, I've been saving, I've been saving. Yeah, Du only bought a Ferrari and an apartment on the beach. Yeah, and I had just traveled 5 times per month. Yeah. Just that. And Just the that. rest of the money you I saved. I kept saving. And then now that I have like 1 million reals, I am going to do all of this to make VPFI a better physical place because we We're know, improving. yeah. We know that and we are the, getting part of this money and import Isaac to Guariba. yeah, Isaac's gonna be Isaac living and here. family will He's gonna live here inside my room, okay, Yeah, Isaac? under this table here. All right, all right. Leave now. This is the biggest news. Isaac's gonna be living in Guariba, so Isaac, you can share with them, okay? Talk to your family about that. Yeah. Enjoy the Christmas and the New Year's because It's after gonna be the that, last one. It's gonna be just this. Let me put it a little It's gonna be the downer. last one. Yeah, well, guys, now talking seriously for the next year. It wasn't, but for the next year, we are gonna bring so many new projects, not only for the VPFI Forever, but also for the physical school. And I believe this talk that we are going to have here with you guys today, it's to clarify that everybody, Bia, Isaac, Anderson, Alex, you guys are here tonight because you want to improve. You're here because you want to be a better version. And we can help with anything more than English, we're gonna be here for you guys too, you know? Because sometimes people think, okay, it's an English school and they teach English. Yeah, that's what we do. But it doesn't need to be just that. You know that you can find friends on Teacher Baby, Teacher One, Teacher Do. We are not just not in teacher, your, baby. yeah, Teacher Baby, you won't find him because he's Out of- technological, yes, yeah. out of everything. Oh, But man, I just don't like social media. yeah, And So the it's impossible cell to phone. make you online friends. Yeah. Cell phone, and I don't like people, and I don't no, like. but you can Humans. always catch a plane and come here to talk to him in person. For In sure. this case, Up they here. won't be ignored. No, never. Maybe. There's Depending a on little possibility, but after noon, probably it's gonna happen. So I have a first question to be asked, and I'd like to talk to Beatriz Caparuso first because it's a special friend for me, a special student that I have seen growing up since she was 7, 8 years old. You know. I just loved her smile. Oh, I'm going to ask for a beer. Bia. Just love that. I don't know what you've been through during your year of 2021, but I really hope that 2022 is gonna be a better year than this year was. So I would like to know, what are your future plans for the next year? What do you want to improve your year? Share it with us, please. So for the next year, I guess the thing I'm more expecting is to come back to my university life, you know, because we are coming back in January to the, I don't know how to say presencial, Presential. Yeah. presential classes at January. And I'm very excited and I hope it works because it's a moment that I'm like waiting for a long time. And I didn't have the opportunity to enjoy my university yet and like to make new friends there in Londrina. So this is the thing that I'm more expecting, you know. I see, Bia. I see. You wanna really know the university, know the people who are there. You wanna enjoy this great moment of your life, right? I feel it. Deixa eu dar uma travada aqui. What? Tinha dado uma cortada no que você falou. Ah,
I didn't say anything. I was just crying because it was so. No, I wasn't. I'm just mocking you. Well, Bia, okay, stay in line. Stay in line. We are gonna be talking now. I would like to ask a question to Isaac. Oh, Isaac. Isaac is gonna be answering a different path. Okay, I have a question for you, Isaac. Oh, All right. In Are you your ready? in your 2022, do you expect new challenges for your life? Of course, it's something that I always expect for a New Year's. It isn't For a New job Year. interview, okay? All right. Yet. Where do Yeah. you see yourself? Where do you see yourself in 5 years? Yeah. If you, what animal would you like to be? And why? Why? And why? Yeah, Yeah. it's good. It's good. We should have a class just with interview questions. It could be a nice thing to do. The classical ones, yeah. Yeah, sure, sure. But seriously, I've already told to teacher too that English it's something that I really fell in love with it. So for 2022, I guess that I want to bring the English language for my life even more, you know. Mhm. I want to start to have private classes with teacher do, which I guess that will bring me more confidence in my speaking and my all of my English skills. And I don't know. I think is it. Well, we can say that most part of your future challenges, they are connected with English, right? Yeah. Yeah, Hmm, you're gonna Good Sounds good. answer. Good Sounds answer. good. Sounds good. answer. you're gonna have tools, boy. You're gonna have tools. Okay. Stop saying anything. Yeah, no more spoilers. Okay, okay. No more spoilers. All right. Well, let me see with Alex now. Alex, I'm gonna be talking to you. I muted your microphone because there were some strange Noises. noises coming out from it. Now you can unmute, okay? Let me see. What can I ask Alex? Well, I can say that he was one of the newest members that we have from PFI Forever, because the other new ones, they don't attend the Zoom classes. So Alex do. Alex does. I'd like to ask you. Oh, okay. I'm not going to ask. I'm not going to ask you a question about your future or 2022, but I didn't know that you supported the Palmeiras team. Take a look at his t-shirt there. Oh, Jesus. What's that? What's this, man? Oh, for 2022, maybe he's gonna be the one that's going to love if Palmeiras is the world championship, right? Oh, because Palmeiras has no Mundial. Yeah, exactly. So The joke would be over maybe. if they do. Do you believe that? I don't know. I Hey. don't like soccer. I don't know soccer. You know anything about soccer, do you? Yeah. The guy's sour. Okay. So Alex, unmute your microphone. I want to listen to your voice. Você está mutado. Yeah, you are. Desmuta o micro. Isaac. Hello, teacher. Isaac. Aproveitei, Taking a nap. aproveitei para descansar. Isaac was like a mummy, like now I'm Cleopatra, yeah. Okay, now say something, Alex, say something. Alex? Hello. Hello. Oh, I said Alex, and then Alexa, she Turned it on. yeah, she turned it on like, hey, are you talking to me? Yeah. Man, I am going to take it easy with you. I want to know, do you consider your English level today basic, intermediate, or advanced, Alex? I think intermediate. Intermediate. From the talk that we are having here, do you understand in a scale of percentage from 0 to 50 to 100%, how much do you get from what I'm saying? 8%. 80%, I mean 80%?
80, 80, 80%. 80º. 80th is 80º. Eu não sei se é assim que fala no É, português, mas... 80º? Melhor, né? Yeah, you could say 80%, like 80%. Mais ou menos, 80%. Okay. 80%. 81, 79, more or less like that. Okay. Meu listening, eu estou praticando bastante meu listening. Tenho visto resultados, sim. Então eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta em português, cara. Pode falar. Em uma aula onde a gente se comunica 100% em inglês, você consegue assimilar, por exemplo, 80% e de repente a maior dificuldade seja na formulação de frases, na hora que você tem que se expressar em inglês, certo? Certo. Você sabe por que isso acontece? Por prática, por falta de prática. Por falta de prática. Com certeza você passa muito mais tempo Deixa eu ouvindo deixa eu abrir meu inglês. coração agora, então, aqui, ó. Vou abrir meu Deixa. coração. Abra. Open your heart. Open your heart. A realidade é assim. Eu acho que eu até comentei com você, teacher, a respeito. Eu sozinho consigo falar, mas na hora de falar para alguém ouvir, o bicho pega. Esses dias eu fiz a loucura eu usei um aplicativo, eu não sei o nome dele agora, não lembro, mas era para comunicar com um gringo, sabe? Para falar com um gringo. E acho que é o iTalk. iTalk. I talk. Aham. E eu falei com 2 gringos lá, eu consegui perfeitamente assim assimilar o que eles estavam falando, consegui também falar a respeito da minha pessoa e tal, mas foi tenso o negócio. Eu falei, nunca mais fazer isso. Cara, você devia ter falado. Foi tenso. tenso, mas eu já vou procurar outro aqui para tentar de novo. Eu fiquei com vontade, só que eu falei assim, eu vou praticar mais. Até tanto é que eu comecei assim, né? I'm starting studying English a few months ago. Since then, I need to practice my speech. And daí eu comecei a falar que eu precisava praticar a minha fala e a pessoa até entendeu bem, sabe? Aí ela começou a perguntar do que eu trabalhava, também consegui me expressar, mas quando ela começou a falar sobre o que era, tipo, a minha resolução para o ano, aí eu amarelei. Aí eu falei, nossa, eu não sei responder. E, tipo, isso era uma questão que você, em português, conseguiria falar perfeitamente, suas resoluções do ano, por exemplo. Sim. Tanto é que uma delas, né, eu não vou conseguir falar em inglês. Uma delas é eu aprofundar cada vez mais no inglês, para mim conseguir, eu tenho a base que eu estou estudando aí, que nem eu falei para você, a minha maior dificuldade, o maior tempo que eu estudei, e eu alcancei onde eu estou hoje, estudando sozinho, vendo vídeos na internet e tal, fazendo provas na internet aí de proficiência, eu consegui alcançar o nível, o level intermediário, né? Mas a pronúncia, o praticar e o falar é onde o bicho pega mesmo. Saquei. Sabe que é uma coisa que a gente pode levar o rumo dessa aula, aproveitando que é uma aula livre, experimental, onde a gente não planejou tema, nada, seria uma coisa bem legal, onde a gente poderia compartilhar formas de estudo. Por exemplo, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós como professores, vocês como alunos, coisas que vocês fazem no dia a dia que trazem vocabulário, que fazem vocês praticarem. Que forma que vocês fazem? Porque, de repente, você faz uma coisa que é extremamente eficiente, mas nenhum dos outros amigos que estão aqui ou que estão assistindo isso no YouTube posteriormente teria o conhecimento de fazer. Posso começar? Por favor. Mas, depois que nós precisamos interrogar o Anderson Silva. Com certeza. Ele já estava quase... Não escapa não. Tá bom? Eu só quero falar um pouquinho exatamente do que o Alex falou, porque talvez o que o Alex está falando e que daqui milhões de pessoas vão estar escutando a gente, é o mesmo problema, Alex. Eu encontro todos os dias, há mais de 20 anos na escola, todo mundo que tem esse medo de falar em inglês, de soltar o verbo. Cara, o conselho que eu dou para todo mundo é o seguinte: fala estando certo ou estando errado, fala. Se você não pode ter medo de falar, porque quando você começou a falar português,
Você não começou falando perfeito. Você errou, a sua mãe te corrigiu, você erra de novo, seus professores te corrigem. É com o erro que a gente aprende. Você nunca deve colocar na sua cabeça o seguinte: eu só vou falar inglês quando eu souber tudo. Aí você não vai falar inglês nunca. Nunca. Você tem que chegar e falar assim, cara, você tem que perder o bloqueio de que as pessoas estarão te julgando pelo seu erro, porque a única pessoa que está te julgando é você mesmo. Você, quando fica com medo de falar alguma coisa errada, por mais que você não está, de repente, seguro em falar, mas fale. O importante de um idioma é você estabelecer uma conexão de É entendimentos. compreensão dos dois Se lados, você né? falou, a pessoa entendeu. A pessoa falou, você entendeu? Comunicação estabelecida, sucesso. Ninguém cobra a perfeição de ninguém. Principalmente quando você começa expondo que você não é nativo. Já é um esforço tremendo você começar com uma Uma segunda língua, né? segunda língua, então isso já é louvável. Então não tem esse medo de errar. Esse julgamento das pessoas, o único que está julgando é a sua própria mente. Uhum. E uma coisa que eu fazia muito, que me ajudou demais quando eu era aluno, era tentar reproduzir o meu dia ou algo que aconteceu comigo em inglês. Então eu ia na padaria, eu chegava na padaria para a mulher e falava, eu gostaria de 5 pãezinhos, 200 gramas de presunto, de queijo e tal. E ela, algo mais, não, beleza, pagava tal, e ia embora. E depois daquele contexto geral, eu tentava repassar todas as falas, tanto a minha quanto das pessoas envolvidas, para full English. Por quê? Porque aquilo não foi um cenário montado por uma escola, aquilo não foi um texto elaborando uma situação, aquilo aconteceu comigo. É vivência. É vivência, aquilo foi exatamente a prática sendo aplicada. Uhum. E se ela aconteceu comigo em português, por que ela não aconteceria em inglês? E aí eu tentava retransmitir essas falas em inglês. Como é que eu iria abordar a pessoa? E se nesse meio tempo eu não soubesse, aí eu procurava me informar com o meu professor na época, procurava outras fontes para tentar transformar uma fala normal do meu dia em algo funcional ali, de que se eu não tivesse no Brasil, se eu tivesse fora, como é que seria? Isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Caramba, isso Sabe onde é a daí dificuldade, teacher? É assim, é o que dá a entender, né? Onde eu já pesquisei também, que quem já sabe falar bem não quer falar com o cara que está aprendendo, quer desenvolver uma conversa com quem já fala, entendeu? É onde a gente encontra a dificuldade de você praticar. Eu falo de pessoa a pessoa, entendeu? Que é muito difícil, é muito difícil. Eu tenho um grupo no Telegram onde está lá as pessoas, onde as pessoas podem se expressar e conversar um com o outro. Tem mais de 600 pessoas. Agora, fale para mim se tem uma conversa com alguém. Não tem. O pessoal fica na expectativa, mas ninguém fala. É estranho, é esquisito. Fala, caramba, eu não entendo. O grupo lá é para todo mundo. Ó, se apresente e fale, mas não tem nenhum guia, não tem nenhum cabeça. Simplesmente eu acho que alguém entrou, talvez até esse alguém que formou o grupo nem exista mais, mas as pessoas só vai entrando, mas ninguém fala. E é até estranho, até meio esquisito. Parece que os caras querem conversar só por código, não dá para entender. Cara, olha, eu vejo isso da seguinte forma, principalmente quando são grupos de Telegram. O cara que criou, geralmente, de fato, ele nem tá mais lá. Eu sou um exemplo clássico disso. Eu criei um grupo que se chama VPFI Speak English em 2018, 2019, sei lá. E no começo tinha um ranking, cara. Eu acho que o Isaac talvez até participou disso durante um tempo, talvez o Anderson também. Cara, eu fazia atividades diárias e tinha um ranking. E a galera vai naturalmente, isso é uma coisa que acontece naturalmente, vai esfriando. Então, de repente, esse grupo, em dado momento, ele funcionou. E hoje em dia, as pessoas que fazem parte dele estão lá adormecidas. Vai lá ver a mensagem, né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com um grupo de festa. Sim. Tipo, vai ter uma festa dia 14. Esquenta da Aí festa, né? monta um grupo para saber quem vai, quem paga, quem não paga e tal. Quando coloca as pessoas no grupo, nossa senhora, Um auê. 1 milhão de mensagens a cada segundo. Uhum. Todo mundo falando com todo mundo e tal. Vai passando os dias. Vai caindo. Depois do evento,
Depois do evento. Eu acho que eu entrei nesse grupo quando eu já estava lá embaixo, já, porque não tinha Sim. nenhuma conversa. É uma possibilidade. Ou ainda, por exemplo, você pode ter outras experiências através desses aplicativos como o iTalk, como o Tandem, de sempre. Porque o que é o legal do aplicativo, cara? Ele vai te redirecionar para uma pessoa que fala o seu idioma, o idioma que você tem como target language, ou seja, o idioma que você quer aprender, e geralmente ele busca o inverso. Ele vai pegar alguém que quer aprender o português porque o português você domina. Então vocês vão fazer de fato um intercâmbio E aí vocês vão ficar na mesma linguístico. situação, entendeu? Quando você for falar inglês, você vai ficar mais ou menos, e aí quando ele for falar português, ele também vai ficar mais ou menos. E Exato. ok, Mas entendeu? o que o Baby quis falar na questão de julgamento é que você pode sim sofrer o julgamento, que o Baby mencionou, ele só vem da sua cabeça. E por mais que outra pessoa esteja te julgando, não deixa isso te influenciar. Porque, cara, se uma pessoa tá julgando você pelo seu inglês quebrado, cara, é muita idiotice da pessoa fazer um negócio desse. Não tem sentido. Sabe, como o nosso hater famoso, né? O senhor W que vem e fica apontando os erros que a gente comete na hora de falar inglês e tal. Cara, não é nem um mínimo louvável você fazer isso, porque o esforço que você tem a usar um segundo idioma, mano, só de você simplesmente se colocar publicamente, a tentar se comunicar com outra pessoa em um segundo idioma, já é uma coisa que você merecia aplauso só por isso. Sim. Você tá entendendo? E Olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu comigo. Não quero ser rápido, mas é interessante, é importante falar. Eu, por incrível que pareça, eu me cobro muito, sabe? Eu estudo pra caramba mesmo, teacher. Eu fico na biblioteca bilíngue lá que você coloca tanto o reading como o listening, pratico Aham. bastante. Eu trabalho 8 horas por dia. Nessas 8 horas eu fico com o som ligado e executando o meu trabalho, porque eu trabalho o meu trabalho é com máquina, né? Então eu opero a máquina escutando lições, escutando o VPFI no podcast e tal, e mais outros podcasts nativos também, para mim poder praticar a pronunciação. Eu tenho Aham. uma boa pronúncia, eu gravo vídeo sozinho, falando, eu consigo desenvolver bem. Aí o meu filho, por um acaso, encontrou no YouTube, eu nunca procurei, na verdade, e vi uma aula nossa. Eu falei, nossa, que vergonha, não acredito que está no YouTube. Meu Deus do céu. A primeira aula que eu fiz com vocês no podcast, no Zoom, aulão do Zoom, foi falado sobre. Você falou quais são as suas expectativas para o futuro. Eu lembro muito bem. Eu entrei em pânico de uma forma que eu entrei no piloto automático, eu nem sei o que eu falei, mas eu falei um monte de bobeira. Aí eu falei assim, eu vou praticar. Aí eu pratiquei assim, ó. I want to ask you for forgiveness for last week, or better, last Wednesday, because I think I sent very bad, you know? But, however, I believe that you can always do better tomorrow. Eu pratiquei isso, vou falar, para que eles entendam que eu estou pedindo desculpa, porque o meu inglês é ruim, mas eu posso melhorar, e só vai passando. Mas eu entrei em estado de choque, literalmente. E quando o meu filho mostrou no YouTube essa aula, eu falei, nossa, que vergonha, não acredito, um monte de gente vai ver. Depois eu falei, puxa vida, mas significa que eu estou progredindo, eu quero progredir. É uma iniciativa muito independente de hoje eu não falar muito bem. Eu sei que é um processo de longo caminho, é uma jornada que não tem fim que começa a aprender inglês. Perfeito. Então, o que eu coloquei no meu intelecto para me poder continuar sem querer desistir é o seguinte, é a longo prazo. Eu não posso começar a aprender inglês agora e já sair conversando, trocando mó lero aí com o pessoal e o pessoal me entendendo perfeitamente. Eu quero entender isso e é nessa programação que eu tenho para o ano, né, que está começando agora. Eu vou melhorar. Cara, Eu falei, respondi. você usou o termo que eu considero o melhor termo relacionado ao aprendizado de idiomas. É uma jornada sem fim. A gente tem o dia de começar, eu comecei quando eu tinha 8 anos, o Baby quando tinha sei lá quantos, o Juan, Quando tinha sei lá quantos né? também. O Juan quando tinha sei lá quantos. Então, tipo, cara, pergunta para mim, ou pergunta para o Juan ou para o Baby se a gente deixou de aprender em algum dia, desde que a gente se propôs a aprender um novo idioma. Eu vou esticar isso para incluir o Anderson aqui, porque o Anderson tem uma característica que é muito foda.
ele leciona grego. Então, tipo, Anderson, grego é uma língua morta, cara? Fala pra mim. Não, grego ele é falado ainda, tem o grego moderno. Mas ele é uma língua que ele também sofre alterações, Sofre. assim como Aham. qualquer língua viva, certo? É o ensino clássico, né? Que já não tem alteração, né? Que Aham, ficou estagnado ali. Mas o grego entendi. moderno continua, né? E aí, cara, a sua experiência de sala de aula, trazendo o Alex como seu aluno aqui que falou que ele entende que aprender inglês é uma jornada sem fim. Qual que é a sua visão sobre isso, cara? Fala pra gente sobre. A aprendizado de língua, você está sempre aprendendo, você está sempre estudando. Eu também, tendo grego, estou sempre estudando. Eu trabalho com tradução, né? Então, todo dia estou traduzindo, lendo texto, né? Traduzindo. Então, como falou, jornada sem fim. Então, não tem. Você É uma. vai aprendendo, não tem, você vai evoluindo, você vai ver, né? Você vai vendo que teve melhor, que tinha que se comunicar e tudo, mas cada dia é coisa nova, né? Você aprende uma coisa nova. Sim, sim. E essa jornada sem fim, ela se torna mais interessante. Eu acho que o mais legal é você olhar para trás, que nem o Alex, o filho dele, achou lá o vídeo no YouTube, ele falou, meu Deus, cara, que vergonha e tal. Só que o Alex reconhece que o cara daquele vídeo não é o Alex que tá aqui hoje. É outro Alex, com outra bagagem, com o inglês um pouco melhor. Então, você consegue notar, é nítida essa melhoria que você faz semana após semana, dia após dia, aula após aula que você consome, que você estuda, que você se dedica. A Bia, e tem um detalhe, a Bia pode, como eu leciono a Bia desde criança, né, isso fica bem nítido para mim. A Bia, quando começou a aprender inglês, ela tinha a desenvoltura que não era de uma criança, mesmo que ela tenha começado a estudar como criança. Você ouve ela falando inglês hoje assim, e ela, lógico, que é muito melhor do que quando ela era criança. Mas, cara, com, sei lá, 2 anos de estudo, ela conseguiu entregar um resultado que às vezes as pessoas não conseguem em 5 anos, em 6 anos. E aí isso acaba gerando uma certa frustração, porque a gente entende que todo mundo vai aprender no mesmo pace. E acontece isso, Juan. Não rola, não rola. E cada um tem que ter essa visão também. Você fala assim, olha, e também varia de matéria para matéria até, Sim. galera. Então, às vezes um assunto você dá uma enganchada ali num tempo a mais para fazer sentido na sua cabeça, entendeu? E é assim com tudo, né? No aprendizado. E o legal é que a tendência é o que a gente falou aquele dia que a gente gravou o vídeo aqui. A tendência é os períodos se encurtarem conforme você vai aprendendo mais. Sim. O começo, para você aprender uma coisa no começo, leva um tempo, mas depois desse tempo ele vai diminuindo, até que você tem uma curva de aprendizado muito rápida. Uhum. É assim, cara. Então, porque, como a gente estava falando aquele dia também, o inglês ele é muito cíclico. Aham. Então, é a mesma estrutura com uma palavra diferente, já é o passado, já é o futuro, mas a estrutura, a sequência de palavras, na maioria das vezes, gramaticalmente falando, é a mesma. É Entendeu? basicamente a mesma, é tudo um grande looping, né? Exatamente, Uhum. só vai É, mudar os sabores. o monstro hoje são os phrasal verbs e os verbos irregulares, né? Eu acredito que esse monstro aí para sempre vai assombrar, porque tem muita. Não vai, Pior não que vai, não, viu, cara. Alex? Quando eu era aluno, eu me lembro de temer também os phrasal verbs, e aí eu comecei a encarar ele com outros olhos. Ao invés de temer ele e achar que eu deveria conhecer todos os phrasal verbs e memorizar todos os phrasal verbs, eu fui por outra ótica. Eu falei, cara, eu aprendi esse, ele me é útil, então eu vou fazer ele ser parte do meu vocabulário. É um raciocínio meio difícil você levar em conta phrasal verbs como se fosse, por exemplo, uma gramática. Um presente simples. Entendeu? É difícil você falar assim, tem presente, passado, phrasal verbs. Não. Phrasal verbs é como se fossem palavras, cara. Sim. São vocábulos. Então, é a mesma coisa eu falar assim, cara, o que pega pra mim é decorar todas as palavras. Todas as palavras do mundo, Não né, tem tipo? como, entendeu? Uhum. Então, phrasal verb, cara, é uma coisa que você vai aprendendo conforme o dia a dia, né? E muitos deles têm verbos que você pode substituir. Sim, né? sim. Então, às vezes, um Uhum. verbo ele é equivalente a um phrasal verb. Significa a mesma coisa. Eu né? gostei dessa coisa que o Alex trouxe aqui. Eu vou perguntar para Denise. Oi, Denise, boa noite. Good evening. Denise Lime, hoje, qual que é o seu tendão de Aquiles, amiga, no estudo do inglês? O que pega você que você fala, cara, isso não entra na minha cabeça, tipo, sei lá, de alguma forma?
eu acho que é a questão das perguntas. Eu me confundo com modal verbos, né? Gramatical. Eu acho que é mais isso, mas o que eu tenho percebido é que quanto mais eu estou treinando e tal, a coisa vai ficando mais fluida, entendeu? Sim, sim. Quanto Eu mais você tenho usa naturalmente, você vai dominando, você vai lapidando a sua habilidade de usar isso. Quantas vezes na aula de sexta-feira eu tirei o to de um modal verb seu, tipo can to, should to. Exato, E quanto exato. mais eu vou cortando, naturalmente você vai também tirando, entendeu? Sim. Exato, acho que é isso. E outra coisa, você não ficar muito preocupado se está errando, se não está. É você ir falando e estar aberto a ser corrigido, entendeu? Parece Quando que eu ela falo estava escutando o começo da aula. Denise Entrou Laimer, agora e falou você a- entrou agora e você deu a cereja do bolo, porque o Alex estava trazendo isso pra gente, do tipo assim, ataque cardíaco que ele sofre quando ele tem que falar inglês e tipo, o medo do julgamento e das pessoas. Isso, você deu a cereja do bolo, isso não pode acontecer. não pode ser, porque senão você trava, né? Eu estava falando para o torcedor, Aí eu até caí o de que você sabe não sai. eu caí de paraquedas num grupo aí de estrangeiro, né? Uma galera aí que só tem gringo, a galera da Suíça, e assim, e eu fico 2 horas com eles, e eu me viro, pô. E quando eu não entendo, eu faço mímica, e eu digo, coloca aí no chat. Então, isso para mim já é muita coisa, entendeu? E assim, e faz 1 ano que eu comecei, que eu retomei meus estudos, né? Eu tinha estudado, sei lá, milhares de anos atrás aí, não vou dizer quanto. Igual Baby, né? Milhares de anos Acho que o atrás. negócio é ser cara de pau, né? Tipo, ir falar mesmo e Até Tá porque, até porque, gente, vocês vão foda. achar raramente um senhor W aí para ficar esfregando na sua cara o seu erro. A maioria das pessoas vai se esforçar para entender a mensagem que você está querendo passar. E isso é comunicação. Você não vai ficar dando highlight no erro da pessoa. Pô, você passou sua mensagem em inglês, mas você usou a gramática errada. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu não vou ficar dando highlight na sua cara falando, nossa, Bia é burra pra caramba, usou o negócio mó erradão lá. Filho. Meu, quem vai apontar seus erros é só a FUVEST e o Enem, velho. Porque no dia a dia ninguém vai parar para ficar julgando. Né? Pensa você, quando alguém fala uma frase em português, que a sua avó falava barrer a rua. Quando alguém fala o imbigo, alguma coisa, por um acaso você fica corrigindo a pessoa ou você entende a mensagem e bola para frente? Você não fica apontando e corrigindo, até porque não vale o esforço, E não até vale isso daí. porque você entendeu perfeitamente Acabou o que a problema. pessoa tá falando. É Acabou o hipocrisia você falar que não entendeu. Pois é. E por que você se julga tanto, você se cobra tanto? É que nem eu tinha dito. A perfeição só tá na sua cabeça. Porque ninguém espera isso de ninguém, sabe? Sim, sim. Se espera, tá indo por um caminho muito errado. zoado. Tá muito errado. Eu queria escutar o Anderson falando sobre as projeções 2022. O que tem aí pra ele acontecendo? E Quais aí, as suas expectativas, Anderson, para esse novo ano que breve se inicia? I would like continue mass study, and I would like continue study English every day. oh, every day. I love this sentence. Study English every day. This is so amazing, man. I love it. I simply adore this. I hope you get the next year like speaking and practicing and doing exercises all connected with English, man, because it's so great. This is the best way to evolve. Ok? E ainda falando sobre os apps lá, de falar com um gringo e tal, cara, eu acho que para quem costuma usar esses apps, eu acho que é o melhor lugar, porque lá, e aí, você errou, e aí? Tá todo mundo no sistema de aprendizagem ali, Entendeu? no E ambiente. digo isso não é porque é mais fácil, mas na vida real tem que ser assim também. Por que você coloca tanta importância na pessoa que você está falando com que você não pode errar com ela? Entendeu? Ela é tão importante assim? E que fosse, né? Tipo, Então, mas não tem isso. é irracional. É uma coisa que, se você parar para pensar nesse medo, nesse pânico que dá, não tem um motivo palpável, entendeu?
É só um medo de errar, e a pessoa fala, nossa, viu que eu errei e tal. É, eu errei, e aí? Eu corrijo na próxima, eu aprendo, eu faço de novo. Cara, na minha singela opinião, só uma única pessoa não gostaria que errasse nesse mundo, seria um neurocirurgião mexendo no meu cérebro. Caso contrário, velho, bola pra frente. Seria bem trágico, Eu né? acho que é o único cara que eu não gostaria que errasse, que ele mantinha-se perfeito. Caso contrário, bola pra frente. O resto Esquece. é Eu, a relevante. gente corrige. É isso, pô. E não só em inglês. Acho que a minha cara, maior isso- dificuldade, que está aí, porque eu sou uma pessoa que articula bem, eu consigo me expressar bem com palavras no português. Uhum. E aprendendo inglês, talvez eu, sei lá, faço a mesma imagem do cara que fala bem em português e na hora de falar o inglês aí se cobra para querendo que os dois andem. Acho que Mas tá aí o meu erro. cara, é uma ilusão tremenda. Você, sei lá, chutar a sua idade, 35 anos, em Valeu, contato. Aqueles caras, na verdade, 83, né? Tipo, você aí com seus 35 anos, Alex, cara, você teve uma vida atrelada à língua portuguesa. E aí você começa, por mais que seja, sei lá, você começou há 5 anos atrás, vamos chutar alto, tá bom? E aí você fala, pô, eu vou ter a mesma desenvoltura nos dois idiomas? Você vai ter que Mais praticar 30, muito. talvez. Você vai ter que praticar muito. E aquela galera que começa a estudar inglês para virar nativo? Ah, eu só, nossa, vou falar como um nativo, vou fazer como um nativo. Você nunca vai ser um nativo, velho. Você nunca vai ser um nativo. Você sempre vai ser brasileiro, não dá para mudar. E não tem por que ter problema com isso. Não é? Sim. Cara. E uma coisa que talvez, Alex, possa influenciar, que eu vejo bastante gente que complica o pensamento na hora de falar inglês. Porque pensa em português. Uhum. Fala, eu queria falar tanto isso, e aí pensa em português. Sofistica demais a língua, Isso. né? Em português, a gente consegue brincar com as palavras. A gente consegue falar mais chique, a gente consegue falar mais simples, Mas porque a muito gente bom, né? tem esse vocabulário. Em inglês, cara, corra sempre por mais simples. Sempre. Garantia de sucesso. Exatamente. Então, pega aquilo lá que você está falando, está querendo falar em português e fala assim, qual que é o jeito mais simples de eu falar isso em português? Esse jeito. Então, aí você vai e passa para o inglês. Exercício de simplificação linguística é Sim. perfeito. Sim, Perfeito. porque às vezes a pessoa pega uma palavra e coloca ali no meio, Uhum. se você tirar ela, a mensagem passa igual. Sim. E ela não precisa aprender aquela palavra se ela não sabe, entendeu? Então, essa habilidade de contornar a situação e falar mais simples é genial. Aquela dica que eu tinha falado aquela hora de trazer os fatos que aconteceram no meu dia, eu queria saber se alguém tem mais alguma outra, se vocês também têm alguma técnica meio maluca igual a minha aí. Faz no dia a dia. A Denise Lime, eu acho que a Denise Lime não ouviu, né? A ideia de reproduzir acontecimentos do seu dia a dia em Até você ia inglês. comentar alguma coisa, acho que você acabou esquecendo. Ah, droga. Ah, eu ia falar que isso dava um mega exercício legal, tipo assim, talk about your morning. E aí eles falariam o que legal aconteceu demais, hoje, hein? hoje, na manhã Legal deles. demais, hein? Em poucas Legal. palavras. Em poucas palavras. Ô, Denise Lime, ó. O Baby compartilhou aqui com a gente um negócio legal, que ele falou que foi na padaria e viveu uma experiência lá comum, de pegar um pão e pegou o troco e falou obrigado e tal. E aí ele recria isso na língua inglesa, e aí o que falta ali para a criação ele corre atrás, vai atrás do professor e pergunta, vai na internet e aprende. Você vê quão valioso é essa dica? Você consegue enxergar isso, amiga? Eu estou fazendo aquela que eu te falei, né? Eu estava fazendo de estar narrando as coisas, por exemplo, do meu quarto. Tipo, agora, I am in the bed, and tal, vou pegar meu cobertor, aí começa a falar outras coisas, aí começa a olhar assim, como é curtinho. Aí eu não sabia, aí fui procurar, entendeu? Aí depois eu fui para o banheiro, aí bathroom, aí não sei o que, a pia, aí eu começo a criar algumas frases e tal. Então, aí o meu intuito era ficar assim, fazendo sempre do meu quarto, que eu soubesse todos os elementos e tal. Aí depois na sala, na cozinha, entendeu? Aham. Você aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, você pensar como é que eu falo isso em inglês. Nesse momento eu estava fazendo mais assim, de vocabulário mesmo. Mas como o Baby falou aí, acho que são esses exercícios que você pode fazer sozinho, tranquilamente. Exatamente.
É o tipo de exercício que você faz você e a sua mente. Você não tem medo de errar, você não tem limites. Não precisa de partner. Nada disso. E ele serve para qualquer situação. Você foi num restaurante, você tá voltando embora de carro. O Anderson tá lá no metrô dele ali, viveu uma experiência de comprar um ticket. Alguém pediu alguma... Cara, isso é só você. Vive a sua vida. Você aqui dentro, né? E é um Vai exercício, repassando. né? É um exercício mental que você faz ali, pelo menos você tá pensando em inglês. Sensacional. E é um fator que aquilo é a realidade. A vida sendo posta na sua frente ali. Coisa que acontece no seu dia a dia. Simples e que na vida de todo mundo. Então, eu acho que unir o útil ao agradável, a sua forma de treinar, o seu medo de errar não tem julgamento, porque é só você, e você vai repassando, aprendendo, vai revisando o conteúdo. Eu acho que é bem legal, me ajudou bastante, tá? Eu, na época, fazia isso, voltava no meu caminho, que nem um maluco. Às vezes a pessoa cumprimentava no meio da rua e eu falando inglês com a minha mente. Focado ali. Pô, altas vezes, faço isso muito natural para mim. E alguém tem alguma outra coisa? Isaac, Bia, como que vocês conseguiram evoluir o inglês de vocês? Alex, se eu puder te dar uma dica, cara, assim, não sei quanto tempo tem que você começou a estudar inglês e tal, mas a sua preocupação, ela é genuína, ela é legítima, isso acontece mesmo com a gente. E assim, falando pela minha experiência, um dos erros que a gente comete é de querer apressar as coisas. Então, por exemplo, eu já vi você falando aí em phrasal verbs, em verbos irregulares, vi você falando de questão de nível. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Eu lembro uma vez que eu fiz um teste online de nível de inglês e eram 28 questões, eu acertei 26. O resultado deu que meu nível era avançado. Eu olhei para aquilo e falei, cara, meu nível não é avançado. Jamais. Porque eu sei que, tipo assim, quando você fala de nível de inglês, não é o quanto você conhece de inglês. Eu acho que tem muita questão do quanto você consegue se comunicar, certo? Então, aquele teste ali me mostrou que eu tinha um alto conhecimento de inglês, talvez conhecimento de regra, de gramática, enfim, de estrutura, mas quando você traz para a vida real, que o que mais importa é você conseguir, além de entender o que está sendo dito, mas também falar, isso muda. Então, eu dei um tapa de luva em mim mesmo e vi que, pô, de repente, eu pensei assim, pô, meu conhecimento de regra, de gramática está aqui, mas o meu speaking está aqui. Então, a partir de que eu me dei conta disso, eu recuei, dei um passo para trás e falei, opa, porque a gente tem essa mania, nossa vida é assim, na corrida, a gente não tem paciência muito para muita coisa, a gente quer apressar tudo. Então, por exemplo, você aprende uma coisa hoje, amanhã você já quer outra nova. Você não quer, tipo, aquilo ali, aprendi, vamos para outro, vamos para o próximo. Acabei essa lição, bicho, vamos para a próxima. A gente tem essa coisa conosco. A nossa vida, o cotidiano é assim, tem nos feito cada vez mais assim. Só que, cara, por exemplo, eu sou intermediário, mas, pô, será que eu sei me expressar bem no básico? Então, tipo assim, eu consigo falar de mim mesmo, eu consigo contar uma história toda no tempo presente, mais simples que seja, isso é básico. Eu sei, por exemplo, falar sobre o meu trabalho, eu sei falar sobre a minha família, isso é básico. Então, às vezes, e aí, quando você se faz esses questionamentos, eu fiz muito isso no começo, aí você vê que, pô, não, eu não sei. E aí, uma coisa que eu fazia muito, é isso aí que o Baby falou, de tentar descrever o dia, mas no trabalho eu começava a me perguntar tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia falar, qualquer situação, eu pensava, isso em inglês seria como? Isso em inglês seria como? E aí eu tinha no celular e anotação, eu ficava anotando um monte de coisa, porque eu ia chegar em casa depois e ia pesquisar, um monte de coisa que eu não sabia. E não é só você pesquisar e aprender, mas principalmente usar. E uma coisa que você falou que mexeu muito comigo, eu fico preocupado porque eu não consigo falar, porque muitas vezes a pessoa que já sabe falar não vai querer perder muito tempo comigo, porque não sei, é verdade. Mas, cara, você tem que tentar fazer o quê? Tentar você primeiro se sentir solto para falar com você mesmo, na sua cabeça, mas oralizar, porque muitas vezes você pratica ali o listening, pratica o listening, seu listening fica muito bom e você já, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente tem conversa dentro da nossa cabeça com nós mesmos em inglês, a pronúncia é perfeita. Você já reparou? Sim, porque o seu é listening fluente é bom. aqui dentro, então, né? internamente, o seu speaking é perfeito. Você não tem nem sotaque, Não, porque o seu listening é muito bom. Só que quando você precisa de falar,
não envolve fisiologia, a musculatura da boca, a Muscular, língua etc. a língua se move diferente. Enfim, o aparelho fonador nosso, para português, ele se move de um jeito, para inglês é de outro. Aí entra a questão também do psicológico, da vergonha, daquela questão de, poxa, vão me julgar, tudo isso. E é isso tudo na hora que vem trazer para a fala, aí a pessoa trava. Porque é Então, cara, o que você tem que somatória tentar disso. fazer? Exemplo, eu vou dar um exemplo. Duolingo, uma coisa que eu faço muito. Cara, até as lições que não são de fala, às vezes é uma lição que é transcrever do inglês para o português ou vice-versa. Eu falo a frase o tempo todo, e não só uma vez, duas, três. Quanto mais você fizer isso, mais vai se tornar natural a sua boca se Eu faço assim expressar em também. inglês. E aí, quando você menos esperar, você já entendeu que o inglês é algo a longo prazo. Então, quando você menos esperar, você vai chegar num nível assim que daqui a 6 meses você vai olhar para trás e vai olhar assim, caramba, olha o quanto que eu evoluí, sem nem perceber. E aí, daqui mais 6 meses, você vai falar, putz, evolui mais ainda. Dessa forma, entendeu? Sem apressar, sem se preocupar muito com essa questão de nível agora. Exemplo, nível básico. Eu quero aprender a me apresentar. Eu vou ser fera, vou ser o melhor que tem em me apresentar. Eu quero aprender a falar sobre o meu trabalho. Eu vou ser o melhor em falar sobre o trabalho. Então, passo a passo, igual a Denise falou, eu quero primeiro aprender a falar sobre as coisas que estão dentro do meu quarto. Pô, quando ela tiver craque naquilo, agora eu vou para minha sala. Eu quero aprender a falar sobre as coisas que estão na minha sala. Ficou fera, volta para o quarto para ver se ela ainda lembra, entendeu? Aí vem para a sala de novo, agora eu vou para a cozinha. E assim vai indo, passo por passo. Exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas querem estudar com música ou com filme. Cara, se for pegar um filme para estudar um filme de 2 horas, dá 6 meses de estudo, mano. Se você parar para pensar. Fato. Porque você tem que pegar, vamos botar que você vai estudar ali áudio, né? Áudio e legenda, e você tem que pegar 5 minutos. E talvez aqueles 5 minutos vai demorar uma semana para você estudar, ou mais. Porque você tem que ouvir e ouvir com legenda, e ouvir sem legenda, legenda em português, e pegar vocabulário, pegar expressão, e tentar repetir fala. Isso não é da noite para o dia. Entendeu? Então, acho que um dos principais erros que nós, estudantes, cometemos é isso aí, de querer apressar as coisas. Cara, que aula. E eu tenho mais um adendo para fazer em cima disso que ele falou ainda, de apressar, de etc e tal. Um dos melhores testes de nivelamento que eu já percebi que realmente não tem como a pessoa engambelar assim, se a pessoa tá sabendo, ela vai saber, dá para você fazer por aquele curso de tradução. Sim. Porque é exatamente esse do jeito que eu faço quando o aluno chega assim, por exemplo, fala, eu sou intermediário, já estudei o presente e o passado, por exemplo. Eu falo, legal, já estudou muito bem. Eu vou falar algumas frases aqui nesses tempos verbais que você disse que já sabe. E aí vamos ver a sua velocidade de resposta. Porque eu tô falando que ela sabe. Okay. Sim, ela domina. Mandei lá uma frase no presente. Foi de boa, legal. Mando present continuous. A pessoa já demora um pouco mais. Já tem que pensar. Já dá uma escorregada. Aí mando no passado. Aqui usa didn't, aqui usa weren't, aqui usa... Escambou. Entendeu? Então, a velocidade de resposta, a sua facilidade em rebater, vai mostrar se tá natural para você aquilo ou se você precisa ainda ficar ali mais um pouquinho. Lapidando treinar, mais, né? Por mais que você já tenha entendido que coloca o didn't, que muda a pessoa de lugar com o verbo, mas precisa de naturalidade, tá bom? Além da teoria, você precisa ser natural na hora de pensar, sem pensar demais. Porque você pensa meio subjetivamente, né? Pensa ali meio de trás. Sim. Quando tá natural, de tanto que você repetiu. E aí pode repetir escrevendo, falando, mas eu aconselho escrever. Quando começa a enganchar muito assim, não conseguir, eu aconselho sempre escrever e falar. Escrever e falar. São dois que canais, é essa né? repetição que vai fazer a diferença. O mês passado fez 1 ano que eu estou estudando o inglês fio a fio, dia a dia, sem perder nenhum dia. E, por incrível que pareça, nesse mês, o mês que passou agora, eu comecei a sentir, puxa, parece que eu estou só perdendo tempo, estou patinando, parece que as coisas não estão indo. Aí eu falei, não, eu preciso dar uma estimulada em mim mesmo aqui, eu vou para frente. Tanto é que tem aquele Duolingo lá, eu estou 240 dias de ofensiva direto, para mim não perder nenhum dia, para mim acostumar a fazer isso até aí a dias futuros. Eu vou só concluir uma frase para a gente.
Oi, Não Denise? desanima, né? Não desanimar, cara. Todo mundo tem esses dias que a gente tá mais cansado, tal, mas é você olhar assim, todo dia a gente tá melhor do que ontem. É Se todo você dia olhar assistir aquela aula lá. Todo dia você- pede pro seu filho colocar aquela aula lá, que a primeira que você teve, e coloca. Aí você Aí vê. você fala, cara, olha como eu tava e olha como eu tô. Entendeu? Aí Como você... já está perto do nosso Teacher. horário, eu só queria concluir um negocinho falando que é o seguinte, trazendo um paralelo com coisas que aconteceu na minha vida, e eu acho que funciona com qualquer uma. Quando a gente entra no jiu-jitsu, a gente aprende que é o golpe básico que entra. É o golpe básico que funciona. Então, galera, o básico é que é eficiente. Não tenta inventar muita firula, porque o básico é o que funciona. Aprendeu o que o Juan tinha falado, não inventa muita, não enfeita muito, porque quando você enfeita demais aqui, falta vocabulário. Então, o básico funciona. Foca no teu básico. Tenta melhorar o teu básico. E... Oi. Falou de jiu-jitsu antes, entende. Então, é verdade, é verdade. Não é verdade, Anderson? É o básico que funciona, cara. Você treina aquilo da faixa branca à faixa preta todos os dias, o mesmo golpe. Você É o vai que vai passar salvar. 20 anos fazendo o mesmo golpe e aperfeiçoando ele, por mais que você sabe. E trazer as coisas para o automatizado é você treinar incessantemente. O dia que você entrou dentro de um carro a primeira vez, ter que pisar na embreagem, trocar marcha, olhar no retrovisor, dar seta, virar, olhar... Tudo isso era uma coisa pensada. Hoje é automatizada. Você faz tudo isso comendo um lanche, olhando o celular e conversando um tópico diferente. Porque o básico seu está no automatizado. O inglês, por mais que você ache que você já viu uma mesma coisa centenas de vezes, você está frustrado porque parece que não sai do lugar, é o básico que funciona, é o Continua, automatizado que vai te levar a ter um diálogo sustentado numa base mais sólida. Você vai escorregar em uma outra coisinha que te falta, mas a base estando forte, já era. Exatamente. E o curso de tradução é perfeito para isso, porque ele manda uma frase e te dá poucos segundos para você falar aquela frase. Então, Tem que ser o aquela pensamento estrutura, ela tem que estar clara na sua cabeça. Você não pode pensar ali na hora, na estrutura. Tem que estar, isso e aquilo. Próximo. Isso e aquilo. Isso quer dizer que você estudou o suficiente. Quer dizer, tá assimilado, né? Exatamente. Galera, Teacher, Oi, só Isaac. rapidinho, só um exemplo de como que você se jogar funciona, não porque a gente está na presença dela aqui, mas falar da Denise, que ela tem feito aula contigo toda semana. Eu acompanho muito os podcasts lá, né? Você sabe disso, eu ouço todos. Sim. E o quanto a Denise evoluiu. Sim. Então, assim, além das aulas contigo, ela também está aí nos grupos que ela falou, de pessoas gringas, ela está se jogando, sem medo de errar, e eu tenho certeza que ela também deve fazer essa análise. O quanto ela está parando para pensar, menos ela para, o quanto menos ela fala, how can I say, how do you say, cada aula que vai passando, ela vai cada vez evoluindo mais. Por quê? Porque tá sempre ali, se jogando sem medo de errar, sempre buscando, independente, vou errar, mas aí o teacher vai me acertar, eu vou pegar aquilo ali, na próxima vez eu já vou fazer certo, e por aí vai. Só que assim, para fechar, Alex, você tem que, para você conseguir, acho que você liberar essa trava, cara, você tem que se destravar com você mesmo primeiro. É interno, Acho né? que você consegue destravar contigo, depois você vai conseguir, aos poucos, se destravando com as pessoas também, entendeu? Saquei, cara. Saquei. Essa aula aqui vai virar um podcast, Eu ia falar porque isso. tem muito conhecimento agregado aqui. Tem muita coisa que só a visão de aluno proporciona vocês a terem. Tem a sinceridade, o tendão de cada um aqui e as dicas que vocês trouxeram aqui nesse episódio, cara, fez isso daqui ser muito mais que especial. Pena que é a última do ano, porque eu faria mais uma parte 2, mais uma parte 3, mais uma parte 4 desse sistema aqui, porque isso aqui foi uma aula que vocês deram. Sim. Isso aqui E é aula, quanto mais sabe? esses conceitos estiverem claros também na cabeça de vocês, de repetição de básico, melhor vai ficar. Perfeito, cara. Perfeito. Entendeu? Não é porque você está revisando um básico para você ficar natural que você está patinando. Exato. É o contrário, é aí que você está andando É mesmo. aí que você está se certificando de que você está deixando aquilo no automático mesmo. Exatamente. Aquela sustentação forte, né? Aquela base Exatamente. sólida. Ó, Bora pro Pix. vamos pro Pix Ticket, que essa aula aqui, cara, tá vendo? Isso nem programou nada, mas caraca, foi muito É legal. a mesma dúvida que praticamente todo mundo tem, né? É dúvida, é dor. É a gente simplesmente Frustração. fazer como o Alex fez, se abrir e falar assim, galera, eu tô sentindo isso.
É isso aqui o ótimo, que eu sofro, entendeu? Esse é o meu sofrimento. É legal externar isso. Eu acho que quando as pessoas entendem a dor das outras, elas às vezes conseguem sentir nela um negócio que ela não sabia Real. que tinha. Sacou? Bom, vamos então fazer a votação agora que o filho do Alex ali tá louco para ser o mais novo milionário. Dá uma olhada ali na carinha dele ali. Então, façam suas apostas aí, façam suas A última apostas. do ano é 10 vezes mais, né? Será, meu Deus, que é? Bom, peraí, as duas últimas foi a Bia, foi isso? Foi, Bia? Você ganhou 2 na sequência? Foi. Foi, né? Ô, Só pra Bia, constar. eu te paguei a dessa semana, Beatriz? Pagou. Pô, Nossa, você verdade. falou isso semana passada também. Você É, não tá lembrando essa semana? eu tô pagando. Alzheimer, relaxa. Hoje eu vou pagar na hora que Perdeu de novo a acabar já. oportunidade de falar que não. Ó, Né, só pra ver se ela ainda porque- tava sincera hoje. Só porque essa é a última aula, eu vou mudar o meu voto. Vou passar pro Isaac, né? Só que ela tirou, eu vou passar pro Isaac. Olha lá a galera querendo o Isaac, ó. A Denise, ó. A Denise votou. Então tem 3-1 e 2-2. É, Juanzinho, você tá mal isso, conceituado, meu amigo. Olha lá, hein, galera. Galera, ninguém quer o Juanzinho, não. Então, ó. Acontece. Vamos lá, vamos ver então, Juanzinho. Já libera aí quem que era Já que o eu fui campeão, porque o Baby que vai Já que liberar eu o fui Isaac. underdog aqui. É, vamos A ver. culpa... Deixa eu Quem tirar ganharia se a pessoal luz tivesse aqui. escolhido seria. Ei! Oh. Isso significa que o Isaac não ganha mais, porque cada um só tem um. Rapaz, tem tempo que eu não Cada um ganho. só tem um, né? Eu tinha sua chance, amigão, aqui, ó. Bom, eu apresento aqui que o tricampeonato mundial não acontecerá, porque a Bia também já saiu do game, então 3 na sequência ia ser difícil, Bia. Não foi dessa Tem vez. que deixar os outros ganhar também, né? Amiga, isso aí, humildade. O vencedor de hoje. Se for Isaac, já sabe que tem algum. Já sabe que tem maracutaia. porque- Vamos, Isaac. Não, mentira. Olha só. Quem? Há uma pessoa extremamente merecedora que Quem? foi citada hoje. Aô! Pra fechar o ano. Foi a primeira Chegou. vez, Denise Lime, que você ganhou? Primeira vez, viu? Primeira vez na última do ano. Chegou E aqui, aí, fechou aí? Denise, 2022 promete, hein? Olha aí, depois de Acabou a 60. maldição da marmelada. Vou avisar minha 2022 filha que ela disse promete. que é marmelada total aí, viu? Aí, Eu, tá ó. vendo, ó? Você chegou Cara, no meio da aula, eu observei a sua entrada, tá coloquei vendo? seu nominho aqui, ó, Vai registrado. pro 19, ela chegou atrasada. Ela chegou atrasada. Ó, o Anderson, é só Meio, só meio cinco. pix, meio Aham. pix, beleza. Ô. Peraí. Tem que ser só, vai ser Beni. Cara, 65 aulas depois, temos aqui a Denise Lime. E, cara, de verdade, esse ano foi um ano de muita bênção na nossa vida, que um ano muito gostoso que a gente passou junto. O ano que vem, eu espero que todos vocês voltem com a mesma garra, com a mesma determinação, com a mesma vontade de estudar inglês todo santo Porque dia, tem cara. novidade Nossa, pra tem muita, caramba. tem muita, tem chegando. muita. Então, deixo vocês com aquele beijo. Vamos manter contato Já nos com nossos saudade. grupinhos. Vou mandar mensagem de Natal, de Ano É Novo. verdade, galera. tá? Mandem no Natal e no Ano Novo um videozinho, um Teacher. álbumzinho falando Merry Ah, Christmas. legal, hein? Legal, boa, por favor. Oi, Turn Isaac. turn on the ring light and let's take the Oh, last photo caraca, of eu the quase fui year. embora sem a última picture do Nossa, ano, bicho. imagina, o pecado. Que cara... Ainda bem que o Isaac tá aí pra segurar aqui. Então, ó, última do ano. Pera aí, deixa eu ver se ficou bonita. Calma lá, não descasquem suas cartelas. Ei! Me atrasei muito, estava numa missão. Caramba! Ô, Denise, a James missão Bond era é outro ganhar. nível, né, A cara? missão era ganhar o Pix Ticket. Você tá vendo Denise aí? Bond. Acabou de salvar o mundo e veio pra aula de inglês. Sensacional essa pessoa. 007 purinho. Maravilha. Então, galera, agora sim, eu deixo vocês com um super beijo. Bye, bye. Gente, obrigado por essa aula, hein? Top. Valeu, cara. Vocês que Tamo fizeram junto. o top. Vai estar no Spotify para Have a todo mundo great- conferir. Have a great night. You too, my friend. Bye, bye, dude. Bye, guys. Good night.